Vamos dar uma olhadinha rápida do que eu quero te mostrar, que está alinhado com o Jornal ND. Tem a capa. Transporte coletivo da capital tem tarifa cara e frota antiga. Não no mapa que a gente desenhou, que é exatamente o mapa que está aqui, ó, no Jornal ND, que traz esse destaque. Ó, veja aí os valores, né? De uma forma mais ampla. Ju, enche a tela aí para olhar com mais tranquilidade. Vamos falar aqui das cidades da Grande Floripa, né? Por exemplo. Floripa, R$ 6,90. Aí tem Palhoça, R$ 6. São José, mesmo preço. Quando a gente desce para Criciúma um pouquinho, R$ 5,25. E a diferença é mais discrepante ainda em relação a Chapecó, no extremo oeste catarinense. A gente sobe o mapa, Jaraguá do Sul, R$ 5. Em Joinville está R$ 6,50. É a tarifa, junto com Blumenau, que mais se aproxima da capital catarinense, mas ainda assim mais barata. E aqui a gente está falando de um ponto importante do estado, onde há a maior concentração demográfica, ou seja, o maior número de habitantes por cidade. Joinville é a maior cidade catarinense, com preço mais baixo que a capital. E todo mundo tenta entender por quê. Vou buscar um comentário com a Maga Stopassoli, que está agora já no estúdio com a gente aqui na tela do BG. Viu essa história aí, Maga? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde para todo mundo. Eu estava lá aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Fui buscar todas as informações aí desde o começo da semana, quando a gente está abordando, né, esse levantamento feito pelo nosso núcleo de dados com relação ao preço da passagem aqui em Florianópolis e ao valor subsidiado pela prefeitura. Algumas características fazem com que o preço da passagem seja nesse valor e que o repasse seja tão alto. Por exemplo, o índice de gratuidade, ou seja, o número de pessoas que usam o transporte, né, que usam o ônibus e que não pagam necessariamente a passagem. Isso faz com que o subsídio, né, o valor que a prefeitura precisa dar em contrapartida para a empresa que opera esse sistema, seja bastante alto. Aqui em Florianópolis, no último ano, é um valor impactante, 118 milhões. E aí o secretário ontem toca num ponto que eu gosto de trazer aqui só para a gente fazer um paralelo, né, com outras áreas da administração pública, que é o seguinte, ele disse o seguinte, antes da pandemia, muito mais gente usava o transporte coletivo. Depois da pandemia, as pessoas passaram a usar por cultura, né, ficou um período ali sem poder andar de ônibus, tudo mais, acabaram não usando. E aí agora é difícil trazer essas pessoas de volta, atrair as pessoas a andarem de ônibus. Só que a gente não tem que tomar cuidado para não colocar a culpa na ponta mais fraca dessa conversa, que é justamente o usuário, né? A pessoa que pode andar de ônibus e que não está mais andando de ônibus. Por que ela não está usando o ônibus? Por que ela não usa o transporte coletivo? É porque os ônibus estão envelhecidos? É porque as linhas disponíveis não atendem à sua necessidade? Tudo isso também integra a dificuldade a empresa está tendo de atrair novamente esses usuários de ônibus. É mais ou menos como dizer que tem gente que gosta de dizer que as pessoas que faltam às consultas médicas acabam dificultando, né, a outras pessoas que precisam da consulta a acessar esse serviço. De novo, é preciso melhorar a oferta do serviço e não colocar a culpa em quem faz uso dele. Aqui em Floripa, por exemplo, a instalação, né, a implantação de corredores exclusivos para os ônibus ainda muito lentos, ainda não está implantado, não existe na prática ainda. E isso também certamente impacta na hora de o passageiro dizer, olha, não vou de ônibus, vou escolher um serviço de aplicativo ou outra forma de se deslocar. Mas o ônibus acaba não sendo a sua melhor opção ou a sua primeira opção. E tudo isso integra, então, uma dificuldade, né, de atrair essas pessoas, atrair os passageiros e faz com que a prefeitura precisa fazer um repasse desse tamanho. E para fechar, esse valor, que é milionário, que é muito alto, em pouco tempo não vai mais se sustentar. Não dá para equacionar injetando mais dinheiro, né, como forma de subsídio. É preciso pensar em alternativas para solucionar o problema. Corredores exclusivos, ônibus mais novos, melhor equipados. Tudo isso faz parte da solução desse problema, Polito. E o jornal estava apontando, inclusive, outro detalhe, que é em relação à climatização. Pô, a gente vive no litoral, exatamente, né? Ônibus mais chega novos, no verão, né? E não ter não chega nem a 20%, Maga. É um número muito baixo. De uma capital que é destino, né, de férias, destino turístico, quando os turistas chegam aqui na nossa cidade, eles também precisam ter à sua disposição um transporte que seja interessante. Senão, aí fica, de um lado, a prefeitura fazendo o repasse dessa monta, né, desse tamanho, e do outro lado, o trânsito completamente congestionado, porque as pessoas vão
carro. É. O pessoal comentou essa história. Vamos ver o que as pessoas disseram sobre o valor da passagem. Vamos ouvir as pessoas. Eu acho que, tirando o fato da taxa estar muito cara, né, até mesmo para estudante está sendo complicado, tem muitos ônibus que fazem muita volta para terminar aonde você quer, sabe? Então, assim, tem muita opção, muitos ônibus, só que é muita volta, então uma viagenzinha de 40 minutinhos vira 2 horas. Se for para pagar mais caro, que seja mais rápido, vamos dizer assim, né? Que tenha mais opção mais rápido. O valor da passagem também é algo que implica bastante. Tipo, eu como sou estudante, eu de meia entrada assim para os ônibus, mas aí tem gente às vezes que não é estudante, não está trabalhando, aí isso aí acaba dificultando um pouco. E também a estrutura de alguns ônibus é mais antiga. Essa é a audiência aí, pontuando o que considera que dá para melhorar no serviço de transporte coletivo para que mais pessoas usem os ônibus, Polito. Tem que ter também vontade política, né, para fazer acontecer. Não basta só dar grana, né? Tem que ter uma estrutura e implementação com planejamento mais concreto para a gente dar eficiência no transporte. É a vontade política que vai mudar esse jogo. Obrigado, Maga. Até amanhã. Até amanhã. Essa equação é complicada, né? Mas o valor é grande.